bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkerização para vocês, hoje com uma convidada muito especial, vamos falar sobre aí a situação econômica na Argentina, como o Bitcoin tem sido importante nesse momento. Para isso, gente, trouxe a Raquel Vieira aqui, que entende tudo de cripto, tudo do mercado. Raquel, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a você, Flavinha, pelo convite aí, é uma honra estar aqui com você, o pessoal da LIC. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo que está aí do outro lado, escutando a gente. E bora falar, vai ser um prazer dividir a experiência aqui também de tudo que está acontecendo. Bora que bora. Raquel, conta um pouquinho aí, quem é você, né, para o pessoal te conhecer. Bom, sou a Raquel Vieira, né, sou influencer, palestrante aí no mercado, sobre mercado de criptomoedas. Entrei nesse mercado em 2020, então peguei uma bull run muito grande, então foi justamente por isso que eu me apaixonei pelo mercado. Vi ali uma possibilidade de mudar de carreira, porque na época eu era advogada, e foi isso que aconteceu. Me apaixonei pelo mercado, uniu ali com o fato de eu ter feito uma grana, consegui ter feito isso no curto prazo, e aí eu comecei a estudar. Nesse caminho, escrevi o meu livro, eu sou autora do Simplificando as Criptomoedas, que é um livro aí que ultrapassou as barreiras do Brasil, e eu tenho muito orgulho dele mesmo, então, que ajuda iniciantes, inclusive, nesse mercado. Logo depois da minha jornada, eu fui convidada por uma casa de análise em São Paulo para poder estar efetuando trades ao vivo, que é a minha especialidade, né? Desde o início, eu me apaixonei também ali pelos gráficos. Então, é isso. E hoje eu sou mentora também nessa área, tenho meu canal no YouTube, enfim, estamos aí firme e forte mesmo com o mercado de baixa. Esse é o mercado, esse momento é bom, né? As pessoas de fora não enxergam quão bom é esse momento aí pra gente se posicionar no mercado, a gente montar essa carteira. Mas enfim, esse é um assunto, gente, para outro podcast. Queria falar com você um pouco sobre Argentina, né? Porque tá enfrentando uma forte crise econômica, como o pessoal deve estar acompanhando. Com isso, a gente tá vendo os argentinos viver um período de grande inflação, uma grande desvalorização da moeda. E você se mudou recentemente pra Argentina, que eu acompanhei ali no seu Instagram até. Me descreve a situação econômica. Como que você vê a situação econômica aí? Exatamente, Flavinha. Eu vim pra Argentina no dia 14 de julho, né? E é algo temporário, uma mudança temporária. Eu tava em São Paulo, eu vou retornar, mas eu vim pra cá justamente pra eu ver de perto, viver assim esse momento aqui, né, pra ver como que tudo tá acontecendo no país que, além de ser um país também que eu sempre quis visitar, eu nunca tinha ido. Eu uni isso ao útil ao agradável pra ver como que as pessoas argentinas estão lidando com isso. A gente viu que nos últimos anos pra cá, né, na última década principalmente, a Argentina tá passando por um problema gravíssimo, e eu digo assim que se eles não estão ainda no fundo do poço economicamente, eles estão muito próximo disso, né? A coisa tá muito feia mesmo. Quando a gente vê a inflação da Argentina já passou de 100% ao ano. Isso é muita coisa. E agora, né, acaba que eu tô em viagem também, eu tô no Chile, também tô vendo como é a coisa aqui também tá bem apertada, e essas percepções estão sendo bem interessantes pra mim. Mas vamos lá. A questão da Argentina é interessante até, de todos os países aqui da América do Sul, porque eles se apegaram muito forte às criptomoedas. Então, principalmente ali ao Bitcoin, né? Qualquer pessoa que você pergunta ali na Argentina, qualquer argentino, você fala: ah, sabe Bitcoin? Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe descrever o que é. E isso não acontece no Brasil, né? Às vezes você chega no Brasil e você fala: você conhece Bitcoin? A pessoa vai falar: não, nem sei o que é, ou já ouvi falar, mas eu não sei te explicar, né? A gente viu até o fato do Bitcoin e criptomoedas, né? Que algumas pessoas acontece muito. Tem dificuldade até de falar o nome. E isso virou um meme, né? Mas a gente vê que demonstra uma realidade, assim, de um certo desconhecimento acerca do assunto ainda entre os brasileiros, né, Flavinha? Muito. Acontece que no Brasil, as criptomoedas ainda não foram uma necessidade. Ainda não são uma necessidade, ainda não passou por esse papel. E na Argentina, assim como também eu tô vendo aqui no Chile, né, isso já virou uma necessidade. Então as pessoas estão se recorrendo a esse sistema alternativo, porque infelizmente está muito precário o sistema financeiro tradicional, né, que é o que a gente já conhece aí dos governos. É muito legal você falar isso, Raquel, porque até quando a gente viu guerra, né, Ucrânia, Rússia, e a situação na Ucrânia ficando bem complicada, as pessoas indo em banco, tentando tirar dinheiro de banco, não conseguindo. Até em algumas lives a gente comentou, né, que, putz, as pessoas realmente só vão olhar pro Bitcoin, pra importância do Bitcoin, quando, desculpa a expressão, a água bate na bunda.
Uhum. Mas realmente, aí a gente vai, meu Deus do céu, olha a necessidade aqui, eu vou olhar para isso, a importância disso. Então, realmente, as pessoas aí, os argentinos, estão vendo a necessidade e chegar neles para olhar realmente para a criptomoeda, porque a moeda deles valorizou muito, muito mesmo. Então, é extremamente importante. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Então, como você falou, até gravei um vídeo pro Bitcoin Pizza Day e fui na rua perguntar para as pessoas se elas sabiam que era Bitcoin, né? Se elas preferiam um Bitcoin ou 100 mil reais, eu não lembro qual que era a brincadeira. E muita gente preferia o dinheiro, o real, do que o Bitcoin. E as pessoas não sabiam, assim, as pessoas falavam, quanto vale um Bitcoin? Ah, 4 reais. Então, assim, as pessoas não tinham noção do que era realmente. Poucas pessoas que eu vi que sabiam o que era. Então, é legal a gente ver esse movimento das pessoas aí tendo conhecimento do que é o Bitcoin. E eu queria perguntar da parte econômica, você foi em mercado, você foi em vários lugares, você consumiu várias coisas nesse período já que você tá aí. O que você sentiu, assim, putz, realmente a crise tá pegando aqui? Você foi no mercado, uma hora tava um preço, outra hora tava outro? Como que você sente a crise aí? Engraçado, indo em mercados, indo em restaurantes, eu não tive esse baque, essa percepção, assim, de diferença, né? Até porque foi um mês ali e tudo mais que eu fiquei antes de vir visitar o Chile, antes de eu retornar. Mas o que eu comecei a perceber lá, né? Na verdade, foram 5 semanas. Eu comecei a perceber quando eu ia trocar a moeda, né? Porque eu recebo mais em dólar, né? Por causa do mercado cripto, trade e tudo mais. Então, o que acontece? Quando eu ia no caixa para trocar a moeda, eu via que cada vez mais o peso estava valendo menos, né? Em relação ao dólar. E isso era estrondoso de uma semana para outra. Então, a gente vê que moedas fortes é quase que uma obrigação lá. Senão as pessoas, eu não sei onde que elas vão parar, né? Se elas continuarem dessa forma. E uma coisa que isso também me deu um insight muito forte foi a questão de mentalidade dos argentinos para ter deixado de chegar nesse ponto, né? Porque você vai na rua, você vai em mercados, você vai em restaurante, você vai em festa, você vai em qualquer lugar. Tá tudo lotado. Eles são muito fortes na questão de futebol, por exemplo. Então, você vê toda hora argentino falando de futebol, de Messi, de jogo, um monte de coisa. E na hora que tem alguma discussão a respeito de política, né? Eu estava lá durante a eleição presidencial deles. Política, alguma coisa em relação à inflação, a moeda que tá perdendo muito valor, as ruas estão vazias. Né? Então, isso eu vejo que já explica também essa questão da Argentina ter chegado no ponto que chegou, né? E isso é uma coisa que só vai mudar com o tempo, né? E se mudar também, vai precisar de algo muito forte ali para que isso aconteça. Isso é verdade. Mas assim, né, por estarem mais atentos ao Bitcoin, eu acho que existe uma percepção do que está acontecendo. Talvez não uma revolta com o que está acontecendo, né, pelo que você falou. Recentemente eu vi que uma gestora chamada ARK Invest, ela publicou um estudo que revelou aí que as corretoras, que existe muito mais uma busca aí pelo Bitcoin na Argentina do que em El Salvador mesmo, né, que tem Bitcoin como moeda de curso legal. Queria saber, você falou que as pessoas entendem o que é o Bitcoin, mas eles utilizam bastante o Bitcoin? Os argentinos estão realmente utilizando o Bitcoin? Os comércios estão aceitando o Bitcoin? Sim, existem lugares que não aceitam, né? Agora, tem lugares que aceitam tanto o Bitcoin quanto o dólar. É muito mais comum você encontrar isso na Argentina do que no Brasil, por exemplo. No Brasil, nem sei, é um lugar ou outro que eu conheço, eu morava em São Paulo, né? Em um lugar ou outro, assim, que eu via isso acontecendo, uns 2 lugares que eu já vi. Agora, na Argentina, não. E se você pergunta lá, todo mundo sabe o que você tá falando, ninguém acha estranho, né? Porque se eu chegar no Pão de Açúcar lá em São Paulo, falar, posso pagar em Bitcoin? A mulher vai achar que eu tô ficando louca, né? A mulher do caixa enlouqueceu, tá doida aqui. Na Argentina, se você pergunta isso, você não é taxada como doida, pelo menos, se o lugar não aceita, né? Porque já tem estabelecimentos fazendo isso. Agora, uma coisa que eu achei lá muito interessante, que eu usei a viagem inteira também, né? Desde a hora ali que eu descobri que isso tinha lá, foi caixas eletrônicos de Bitcoin. A gente já tem no Brasil também alguns shoppings, né? Tem uma marca muito grande, a CoinCloud, que faz isso no Brasil. Só que na Argentina é como se fosse realmente um banco, sabe? Existem caixas eletrônicos em shoppings, como a gente já conhece, mas existem também estabelecimentos. Então, é como se fosse uma loja, né? Ali, um estabelecimento mesmo, onde você vai lá, tem pessoas que são atendentes e fazem essa troca pra você. Então, o que eu fazia lá? Eu pegava o USDT, você pode pegar ou o USDT ou o Bitcoin, fica a seu critério. E aí você encaminha pra pessoa que tá lá, ele te passa o QR Code lá, né, pra você fazer a transferência pra carteira, e aí eles te devolvem isso em dinheiro físico. Então, funciona exatamente como se você
estivesse indo na TM também, só que de uma forma humanizada, né? Bem personalizada ali. E a taxa é muito baixa para você fazer isso. Isso que eu ia te perguntar, porque geralmente, se a gente usar um caixa eletrônico aqui no Brasil de Bitcoin, a taxa vai ser grande, né? Eu nunca fiz o teste de utilizar, mas pelas pessoas que eu sei que já utilizaram, a taxa realmente é alta. Então a taxa é baixa. A taxa é bem baixa. Costuma ficar... Depende do valor que você retira e depende do dia também, porque é variável de acordo com o câmbio do dólar, né? Então, se eu vou tirar num dia o dólar tá mais barato, a taxa vai ficar mais barata, porque a taxa é em dólar. Se eu for outro dia, fica mais cara. Mas é bem baratinho, até $700 você paga um pouco mais caro, que é 6% da sua retirada, mas acima disso eu já cheguei a pagar ali até 2% em cima do valor, né, 1 e pouco por cento em cima do valor. Num dia caro, sai 3%, aí realmente fica um pouco mais puxado. Mas tirando esse fato, super compensa. Uma coisa que você falou que eu achei legal, que você falou de trocar o Bitcoin ou uma stablecoin. Eu li algumas reportagens, né, que diz que as corretoras, né, estão usando, o pessoal aí usa bastante stablecoin, até mais do que o Bitcoin. Você viu essa percepção? Assim, os lugares aceitam só Bitcoin ou aceitam um stablecoin também? Como que tá o uso de stablecoin na Argentina? Sim, a USDT é muito forte na Argentina e eu acredito até por quesito de taxas, né? Que as taxas de USDT na rede Tron, por exemplo, é muito barato. Então lá você fala, vou transferir o USDT. Eles nem falam a rede, porque eu perguntei no primeiro dia, mas ele falou assim, é claro que é a TRC20, entendeu? Que é a mais barata. Então lá eles já até entendem isso, já vê isso como algo normal, né? Esse uso de USDT TRC20. Eu acredito que seja mais por questão de taxa mesmo e também por questão da volatilidade, né? Da oscilação. Então, às vezes eu saio de casa com 0,001 Bitcoin, chegando lá tá valendo X, né? Mas quando eu saí de casa tava valendo Y. Então, às vezes a própria pessoa também não quer utilizar por conta disso. Acredito que as stablecoins vieram aí para sanar esse problema. E uma coisa que tem sido destaque também é a questão da eleição na Argentina, né? Que você falou que até tá acompanhando isso. Um dos candidatos, ele propôs aí dolarizar a economia argentina, abrir portas para a adoção do Bitcoin como moeda do país. Você conversou com alguns argentinos e tem noção de qual que é a visão deles em relação aos candidatos? Olha, Flavinha, eu tomei muito cuidado com esse assunto, porque eu fiquei meio receosa de estar como no Brasil, né? No Brasil, a gente sabe que hoje é muito complicado, muito delicado você falar sobre política com uma pessoa que você não conhece. Então, eu tomei muito cuidado com esse assunto. O que aconteceu foram pessoas de lá começando esse assunto comigo. Nunca era eu que começava, sabe? Justamente por esse cuidado. Eu tô fora do país, né? Tô ali ainda em aprendizado do idioma espanhol. Então, é algo que eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. E quando a gente tá assim, a gente tem que ter alguns receios. Eu consegui conversar sobre política, principalmente com venezuelanos. Tem muito venezuelano na Argentina. Então, Uber, eu peguei 3 Ubers que eram venezuelanos e tocaram nesse tipo de assunto. Eu acho que eles vivem isso na cabeça deles, porque eles foram refugiados do país deles, né? A verdade é essa. Alguns quiseram para o Brasil, teve um deles, aliás, que falou que estava escolhendo para o Brasil, que tem família no Brasil, mas não foi pelo idioma, porque pelo dinheiro não é, porque se você é Uber, consegue ali também ter um passaporte, né, para ficar. Isso aí é tranquilo, você trabalha como qualquer Uber, mas eles escolheram a Argentina também pelo idioma. Eles estão bem felizes com o resultado da eleição de agora, né? É um assunto polêmico também, isso não tô nem gosto de me posicionar a respeito disso, é apenas o que eles me falaram. Mas quem ganhou lá foi um candidato de extrema direita, né? Então, assim, alguns são a favor justamente porque veem isso como uma salvação da economia, uma mudança, né, de paradigma ali, e outros que eu vi manifestações também na rua, né, em frente ali à Câmara, principalmente, né, de Buenos Aires, estão totalmente contra isso, falando ali que realmente preferem estar como estavam, mas por outras questões, às vezes nem é em foco econômico, né, mas em foco de ideologia, alguma coisa desse tipo. Então são embates a respeito disso. Cada um pesa mais um valor aí, né? É um assunto polêmico, né? Sempre que a gente fala de política, é um assunto polêmico, é um assunto delicado mesmo da gente abordar. Voltando ao Bitcoin, você pagou coisas com Bitcoin? Você falou, eu fui nesse banco, né, físico aí de Bitcoin. Você chegou a pagar coisas com Bitcoin? Ou você só foi retirar ali, mudar para peso, fazer a conversão da moeda? Então, Flavinha, eu preferi só
só fazer a conversão em questão das minhas USDTs, né? Porque como eu não tinha certeza, eu saio de casa, eu não tenho certeza se aquele estabelecimento que eu tô indo vai aceitar ou não a criptomoeda, porque existe essa possibilidade. Não são todos. Então, eu preferi ir lá no caixa, que era muito próximo também de onde eu tava ficando, né, da minha casa, e aí eu retirava e aí eu ficava livre para utilizar isso tranquilamente. Mas até para quem tá querendo ir pra Argentina, fica esse conselho. É melhor você ir para um caixa, retirar, porque tem muitos caixas mesmo disponíveis lá. O nome da empresa que tá fazendo isso, eu posso falar? Pode. Athena Bitcoin, que é o nome da empresa. E eu vi também que tem Athena em outros países também já aparecendo, não tão forte, mas existem. Então é muito mais fácil, né, ali para usabilidade no dia a dia. Mas assim, você não usou, mas você viu pessoas usando Bitcoin? Você viu as pessoas até usando talvez outra criptomoeda? Qual seria a criptomoeda ou só Bitcoin e stablecoin mesmo? Eles não usam. Realmente é só o Bitcoin e o USDT. Não cheguei a ver também, né? A maioria ali usando peso mesmo, porque, querendo ou não, eu acredito, por exemplo, eu nunca fui em El Salvador, mas lá eu acredito que isso seja mais comum, mais corriqueiro, assim, no dia a dia, né? Tem uma pessoa do seu lado ali e paga em Bitcoin ou paga em uma stablecoin. Na Argentina, eu não vi, mas todo mundo tá antenado a respeito do assunto, né? Então, eu acredito que ainda tem um processo aí a mais para eles passarem a respeito disso. Mas só de já saberem, né, o que é, entenderem, falarem, você não ser visto como um alienígena quando você chega em um lugar e você fala de Bitcoin, isso já é muito legal, né? Toda essa adoção que tá tendo. E aí você acha que toda essa adoção, ela tem alguma relação com o acesso limitado aí a serviços financeiros tradicionais? Você acha que as criptomoedas, elas estão preenchendo uma lacuna nesse sentido? Sim. Na verdade, eu acho que tá sendo mais até como uma salvação, sabe, Flavia? Não é nem como acesso, porque um banco lá, você tem um DNI, que é como se fosse um CPF, né? A mesma coisa de um CPF. Você consegue criar uma conta tranquilamente. É mais ou menos parecido como é no Brasil. Eu cheguei a dar uma olhada nisso também, então não é algo tão fora da realidade assim, né? Só que eles estão atentando, por quê? Porque como os últimos anos foram muito bruscos em relação a isso, né? Foi um choque ali, né? Eles não estão vendo outra saída, geralmente é isso que acontece, né? Então, assim, como que vai ser daqui pra frente, né? Só que muitas pessoas só enxergam isso, só começaram a enxergar isso agora, né? Quando tá tudo errado. E lá, até agora, pelo menos, vamos ver como é que vai ser no final das contas, mas até agora, pelo menos, eu não escutei ninguém falando mal de Bitcoin. Ninguém mesmo, nenhuma pessoa, né? Todo mundo sabia do que eu estava falando e todo mundo falava bem do Bitcoin. Então, assim, no Brasil não, né? No Brasil a gente chega, fala de Bitcoin, aí o cara vai pra você e vai falar: isso aí é pirâmide, isso aí é moeda de jogo, isso aí é não sei o quê, né? Muita gente tem um preconceito ainda em relação a isso no Brasil, né? E até a gente tá aqui, né? Eu, você, temos várias pessoas aí pra tentar mudar também essa mentalidade, né? Que ainda tem muito forte nos brasileiros. Agora, na Argentina isso não acontece. Eu dei uma passada também no Uruguai e também agora aqui no Chile eu tô vendo isso. Também tem caixas de Bitcoin já aqui, mais do que no Brasil também. E pelo que eu tô vendo, no Uruguai não deu muito tempo, mas aqui eu tô vendo também que as pessoas estão começando a se atentar um pouco mais para isso, né? Pensar mais em mercado financeiro, pensar mais em cripto, mas nada também como tão forte na Argentina. Legal, né? Porque muita gente aqui no Brasil tem a visão Bitcoin como um investimento, como uma reserva, pensar no futuro, né? Mas o Bitcoin, na verdade, a ideia do Bitcoin é ser uma moeda pra gente usar, assim, no dia a dia, né? E nesse momento, falando economicamente, né, faz muito sentido, né, pros argentinos e tudo mais. Então, usar realmente o Bitcoin como moeda, e acredito que é isso que tá acontecendo. E aí eu queria te perguntar, você sabe se tem alguma CBDC querendo ser criada aí, alguma coisa assim? Olha, a respeito disso, eu não vi. Eu acho que vai depender muito também agora da questão do plano presidencial, né, do novo presidente. Porque, querendo ou não, né, por mais que seja, pelo menos no Brasil, né, pode ser diferente também algumas coisas ali em relação à competência, né, quem que faz, quem que data cada final, isso aí também eu não sei informar muito bem como que é aqui, lá na Argentina, aliás, mas eu ainda não vi nenhum plano a respeito disso. Pode ser que tenha ou não, realmente, eu não tô sabendo. E, assim, você falou que conversou com algumas pessoas e você viu realmente que a galera tá entendendo o que é Bitcoin e tudo mais. Você viu uma diferença de geração em relação à adoção de criptomoedas? Você vê, assim, a galera mais jovem que entende, que é super adepto, ou não? Você viu a galera mais velha, mais jovem, todo mundo aí atento ao que é o Bitcoin e outras criptos? Olha, todo mundo, viu? Assim, eu não cheguei a conversar com velhinho mesmo, né, de 70, 80, isso eu não cheguei a conversar, não encontrei. Sim, sim. Mas se eu encontrasse, até me atiçou uma curiosidade aqui de eu chegar e perguntar. Mas, geralmente, as pessoas, tanto adolescentes, né,
Já cheguei a perguntar ali pra gente de 20 e poucos anos, 19 anos, 20 anos, quanto também a pessoas mais velhas de 30 anos, 30 e poucos anos, né? Todos eles estão antenados. Um Uber também que eu tava conversando, que eu entro no Uber, eu já começo a perguntar Uber isso. é um ótimo lugar, né? O Uber é um lugar que a gente entra, a gente bate papo, a gente sabe da vida da pessoa, a pessoa sabe o que a gente faz. Exatamente. Quando você vê, ficou amiga do Uber. Mas eu tava perguntando, né? E aí tinha até um Uber que já tava estudando até programação para trabalhar dentro das criptomoedas, né? Que legal. Então, ele tava até usando umas linguagens ali que eu não entendia, que eram mais complexas, né? Mas ele falou, não, eu vou uma hora parar de ser Uber e ficar só nisso até, porque é muito legal, tem muito para desenvolver aqui na Argentina ainda. Então, isso foi bem interessante. Fiquei essa curiosidade. Que legal mesmo. Porque aqui, se a gente fala, né, a gente chega no Uber, você precisa explicar pro Uber o que é uma criptomoeda, o que é o Bitcoin. Agora lá, não, aí não, né? Aí você vê uma questão totalmente diferente. Foi até engraçado, você falou isso. Agora na palestra que teve em Porto Alegre, né, o Porto Alegre Crypto Day, a gente entrou num Uber e a mulher não tinha noção também o que era Bitcoin. Ela ficou toda, meu Deus, o que é isso? Ela falou, mas eu já eu faço transporte pra gente que tem muito dinheiro e eles nunca ouviram falar nisso, nesse Bitcoin, o que é isso? Então, assim, é legal ver realmente uma transformação aí da visão das pessoas. Claro, né, muito pela necessidade que economicamente falando, que eles estão passando. E regulamentação das criptos? Como tá a regulamentação aí? Existe uma regulamentação? Não existe? Como o governo ele tá acompanhando essa tendência dessa adoção de criptomoedas? Olha, Flávia, eu não cheguei nem a perguntar sobre isso, mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, esses caixas de bitcoins que são tanto as ATMs mesmo, né, que são as máquinas, quanto os caixas humanizados. Eles não pedem nenhum dado seu. Então, assim, se eu não quiser declarar aquele dinheiro, ninguém nunca vai ficar sabendo, sabe? Eu chego lá, passo pra carteira, a gente sabe que carteira, né, é anônima, ninguém sabe que aquela carteira é minha. Então, eu vou lá, passo e foi isso aí. Ele vai e me dá o dinheiro sem mais nada mesmo a perguntar. Então, eu acredito também que não esteja tão pesada a regulamentação em cima disso, sabe? E isso, querendo ou não, né, é o propósito das criptomoedas. Não você não declarar nada disso, mas o quê? Você ser livre, né? Você não ficar ali sobre um aspecto totalmente abaixo do governo. É realmente um sistema alternativo, descentralizado, né? Então, eu achei isso também muito interessante. Porque a partir do momento que você bota uma TM, que você tem que colocar um monte de coisa, CPF ou algum número de passaporte, alguma coisa disso, isso é o quê? Controle governamental, né? Então, eu achei isso muito interessante também. Na ATM, especificamente, o único dado que eles te pedem, mas é também por questão de segurança, é o número de celular. Então, eles te encaminham um SMS, né? Como se fosse um 2FA, pra você estar ali falando que você é você, pra você conseguir tirar. Mas no humanizado, você chega lá, eles não te pedem nada. Nenhum documento, é só enviar pra carteira que eles estão te retornando esse valor. Então, eu acredito que esteja bem tranquilo. Legal. Não, e só o celular também não é dado, assim, é extremamente tranquilo. Então, realmente, aquela coisa, não existe talvez uma regulamentação, mas também não é nada proibido, né? Eles estão aceitando realmente que existe a necessidade de Bitcoin. Tem alguma coisa que você viu nesse período que você estava aí que, putz, vale a pena comentar sobre cripto e tudo mais, que te chamou muito a atenção? Olha só, é uma curiosidade que eu também acho engraçado. A gente tem, ali na Argentina, né, querendo ou não, a gente não tá falando de um país de primeiro mundo, né? Sim. Eles fazem umas coisas também que é sem pensar. A primeira vez que eu fui num caixa, né, de Bitcoin, não era humanizado. Eu procurei ali no Google Maps, fui na Atena mais próxima que tinha e era um caixa dentro de um shopping. E aquele caixa está inutilizável para quem é usuário da Claro, por exemplo, que era o meu caso, né, da Claro Telefonia ali. Chega lá, você vai mandar o SMS, não tem área. Por quê? Eles colocam no fundo do shopping, lá perto do estacionamento, onde não pega celular. E aí eu tava vendo caixa vazio, todo mundo olhava pra mim também quando eu parava ali, sabe? Eu achei um negócio meio estranho aquele dia. E foram essas duas curiosidades. A primeira, que não deu pra usar, porque eles não pensaram nisso. E no país de primeiro mundo, provavelmente, isso não aconteceria. E segundo, que eu me senti uma alienígena ali também tentando utilizar aquele caixa que todo mundo parava e olhava, né? Eu não sei se eu não sei se era o bairro que eu estava também, que foi um lugar ali que era um pouco... Foi tipo um shopping mais humilde, vamos assim dizer. As pessoas olhavam e talvez pensavam, nossa, ela tem Bitcoin, ou nossa, eu fiquei até com medo, sabe? Ela tem criptomoedas. Isso também fica até como uma dica para tomar muito cuidado onde você tá indo retirar os seus Bitcoins. Não é uma certeza que eu tenho, mas foi muito estranho, sabe? Então eu me senti até desconfortável, peguei um Uber, fui embora rapidinho, né? E fica aí essa curiosidade até essa verdade, dica. porque a pessoa não sabe quanto você tem,
também, né? E eu não sei, às vezes parece que quando a gente fala em Bitcoin no Brasil, às vezes parece que, meu Deus do céu, você é um multimilionário e você tem muito dinheiro, né? Então, assim, realmente, você no caixa eletrônico, você não sabe o que a pessoa ali do lado tá pensando, independente, né? Seja pra retirar Bitcoin ou qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Mas, no geral, você viu as pessoas usando, né, em outros lugares, que nem você falou que você foi nesse banco humanizado, você viu as pessoas entrando, fazendo essa troca, ou era você, assim? Cheguei a ver argentinos, né? Porque uma coisa é brasileiro lá, utilizar e tudo mais. Agora, outra coisa é você ver pessoas mesmo ali, argentinos, utilizando. E todas as vezes que eu fui, eram argentinos também que estavam ali, ou na fila, ou aguardando, né? Não era lotado também, tinha vez que eu ia, tava totalmente vazio, eu fui várias vezes lá. Agora, a maioria das vezes que eu fui, quando tinha gente, era sempre argentino. Então, isso também é muito legal. A gente vê que as pessoas estão realmente utilizando, que tem uma usabilidade ali, né? Necessidade do momento, né? As pessoas mudando a visão e o Bitcoin realmente mostrando pro que veio, né? Fazendo sentido. Então, isso é extremamente legal. Que legal, Raquel. Muito bom saber da tua experiência. Você vai voltar pra lá? Como que vai ser teus próximos passos agora? Pois é, Flavinha, já era pra eu ter voltado. Eu vim pro Chile pra passar alguns dias, mas já tô empolgando aqui também, que tem muita coisa legal pra conhecer, pra fazer, né? Então, também comecei a ter umas percepções a respeito da economia, que eu quero estudar um pouquinho melhor. Então, eu tô ficando aqui. Agora, eu tenho um compromisso no Brasil, agora em setembro. Então, eu não sei se eu volto pra Argentina antes pra ir pro Brasil, ou se eu fico aqui e vou direto pro Brasil. Isso aí eu tô definindo. Vamos ver como é que vai ser. Que legal, que legal. Muito legal. Bom, espero que tua experiência seja muito boa, né? E com certeza deve estar sendo. A gente consegue enriquecer muito, né? Quando a gente vai pra lugares diferentes, a gente aprende, vê muita coisa nova. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quero agradecer por você estar aqui, por ter aceitado contar um pouquinho aí da tua experiência, de como tá realmente a economia fora, da adesão do Bitcoin na Argentina, da importância do Bitcoin, porque é isso mesmo que a gente quer trazer, mostrar realmente a importância do Bitcoin, de stablecoins, principalmente, né? Porque stablecoins também são muito utilizadas por conta da volatilidade, que não vai ter a volatilidade que o Bitcoin tem. Então, extremamente importante esse podcast aí pro pessoal acompanhar e ficar de olho, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar, ter Bitcoin na carteira, ter stablecoin na carteira, diversificar nosso patrimônio é sempre importante, porque a gente mantém seguro, né? Sempre diversificando. Raquel, suas considerações finais e a gente encerra o nosso podcast. Só quero agradecer, Flavinho, o espaço aqui para poder falar sobre isso. É a primeira vez que eu tô abrindo aí pra galera do Brasil em algum podcast, né, a respeito de tudo que eu vivi, também tô vivendo aqui fora do país. E é isso que você falou. Eu vim pra cá com alguns propósitos e o principal deles era entender essa questão da economia, né? Então tá ampliando muito, assim, a minha percepção, a minha cabeça. Tenho certeza que eu vou voltar pro Brasil com outra mentalidade, assim, e confiando ainda mais, né, no nosso trabalho, que é dentro do mercado de criptomoedas. Então, parabéns também pra você, pro pessoal da LIC, que tá ajudando, né, a espalhar isso também aí pelo Brasil, e conte sempre aí comigo. Obrigada. Raquel, como o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Eu uso muito o Instagram e o YouTube, né? Então, no Instagram, Raquel Vieira G, lembrando que é só esse, não existe outro. Mesmo verificado lá, ainda tem fake, não adianta, né? Então, fiquem alertas, eu não ofereço investimento pra ninguém em direct, mas estão todos bem-vindos lá no meu perfil real, onde eu tô passando conteúdo. E no YouTube também, Raquel Vieira, ou Raquel Vieira Cripto, fica fácil de achar também, porque eu faço trade ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 18h15. Muito bom, Raquel. Vou acompanhar lá, inclusive. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de acompanhar a gente também nas redes sociais, LicBR no Instagram, estamos no YouTube, podcast, enfim, tudo que vocês quiserem, Spotify. Estamos aí em todos os lugares. E acompanhem na nossa página o Descomplique. Tem muito conteúdo legal para vocês entenderem mais sobre tokenização, sobre o mercado cripto, enfim, muita coisa boa. Pessoal, então semana que vem a gente se vê novamente. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, foi um prazer ter você aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Flavinha. Obrigada, gente. Tchau, tchau.